Bendito seja Deus nessa noite. Aleluia. Amém, irmãos? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá graça, nos concede a misericórdia, para nós hoje podermos estarmos aqui ministrando a mensagem do Senhor, amém? Querido, sem muito perder muito tempo, quero convidar você que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia comigo aí. Som. Maravilha. Você que tem uma Bíblia comigo, som. Baixa pro fundo para mim. Louvado seja Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Jesus. Glória, Fui glória buscar a longe, Deus. irmão. Essa daqui eu fui buscar longe, hein? Meu Deus. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Quantos irmãos folheiam as vossas Bíblias? Eu quero aqui, irmãos, expressar a minha gratidão a Deus pela vida do irmão Tadeu. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, pastor dessa igreja. Irmão Tiago, Deus abençoe também. Nós encontramos ali no Abala Pirapora, a Viva Pirapora ali. E o Senhor nos deu a honra ali, nós podemos rever esses homens de Deus. Já tem algum tempo que eu não os via, aproximadamente quase um ano, né? Por aí. Vi ali o irmão Tadeu, o irmão Tiago, é um jovem que eu conheci desde o começo do ministério. E é uma bênção nas mãos do Senhor. A pastora eu estou conhecendo hoje. Pastor, a igreja, Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, amém? Quero agradecer a Deus também pela vida do Maciel, irmãos. Esse é um amigo, um grande amigo, irmãos. Um irmão, um amigo que Deus colocou na minha vida. Sua esposa, a cantora Sandra, que tem nos acompanhado nesse ministério aí de Brasil afora, aí, irmãos, pregando a palavra e ela cantando, e Deus tem feito coisas. Uma mulher que tem uma voz abençoada, Deus tem usado de uma forma magnífica na terra. Louvo a Deus pela vida desse casal, do seu filho. Que Deus em Cristo comece e possa continuar abençoando cada vez mais, amém? Quem achou, irmãos? O livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de 38, amém? Quem achou, dê um glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O texto é bastante comprido, irmãos, mas eu quero que os irmãos leiam para que nós possamos entender, amém? A Bíblia diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados em sua presença. E disse o seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os teus filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma barra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquitídeas. E veio, ele a cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram o de comer para os homens. E sucedeu que, comendo daquele caldo, clamaram e disseram em alta voz: homem de Deus, a morte na panela. Repita comigo: a morte na panela. Prossiga. Não puderam comer. Porém, Eliseu disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para este povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém, irmãos? Amém. Pode se assentar. Se quiser dar glória, fique à vontade. Aleluia! Aleluia, Pai. O irmão Tiago, irmãos, o irmão Tiago não conhece, o irmão Tadeu não nos conhece, já nos viu ministrar a palavra de Deus. Eu sou daqueles pregadores, irmãos, sou que nem carro-alvo. Viu, pastor? Eu demoro a pegar, dou um trabalhinho, mas quando pego, irmão, vai embora. E essa noite, irmãos, eu vou dar lugar para o Espírito Santo. Se ele estava me incomodando aqui, irmãos, eu vou dar lugar, irmão. Vou dar lugar, Tiago. Essa noite Deus vai tratar, irmãos. Amém, irmãos? Aleluia! Queridos, nós estamos diante de uma mensagem da Bíblia que chega a um certo ponto até mesmo de ser difícil entender. Nós ouvimos por muitas vezes histórias semelhantes. Nós ouvimos por muitas vezes pregadores, homens e mulheres de Deus, que ministram a respeito da vida deste homem por nome de Eliseu, levantado e afamado por uma certa feita, a qual ele era servo de Elias, a qual o homem teve a audácia, Eliseu teve a audácia de dizer a Elias: Elias, se eu quero alguma coisa, eu quero porção dobrada do Espírito que habita na sua vida. Ou seja, Eliseu, ele foi um homem que perante tantas coisas no mundo e no céu e na terra, ele teve a audácia de dizer a Deus e falar: Senhor, se Elias prega bem, eu quero pregar o dobro do que Elias prega. Se Elias profetiza bem, eu quero profetizar o dobro que Elias prega. Ou seja, eu quero ter porção dobrada
Santo que habita na vida de Elias. Pois bem, como assim concedido, irmãos, a Bíblia diz e vai começar a destacar por muitas vezes que Eliseu ele se torna um profeta afamado. Eliseu ele começa a ser respeitado dentro do seu ministério. As pessoas começam a olhar para Eliseu e ver na vida de Eliseu um homem temente a Deus. Começam a olhar para a vida de Eliseu e ver que ali havia um homem de Deus. As pessoas começam a ver Eliseu caminhando na rua e por onde Eliseu passava, uma fama corria e dizia: ali vai um homem de Deus, ali vai um profeta do Senhor, ali vai um homem que quando ele ora, o diabo se manifesta, mas é expulso. Ali vai um homem que onde ele coloca a mão, alguma coisa acontece. Ali vai um homem que cuja palavra dele corresponde à palavra do Senhor. E agora, irmãos, agora Eliseu ele está em uma história agora que é meio complicada. Eliseu agora ele se depara a uma situação, irmãos. Agora ele entra na cidade de Gilgal e a Bíblia diz que essa cidade está perecendo, está passando fome, está em tempos difíceis, está numa fase ruim, está num momento crítico. Eliseu entra em Gilgal, irmãos. Mas se eu acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito que independente da situação da família, do povo, da casa, da cidade, quando tem um homem de Deus naquele lugar, ou quando entra um homem e uma mulher de Deus naquele lugar, acredite, a história daquela casa, a história daquela família, a história daquela cidade vai ter uma mudança. Por quê? Porque quem está entrando lá, a Bíblia diz que onde pôr os nossos pés nos darão de herança, e aonde colocar a pão nas tuas mãos, meu irmão, será próspero. E eu acredito na Bíblia quando ela começa a dizer, porque a Bíblia diz por muitas vezes que homens de Deus entraram em terras, mas toda vez que eles entraram em terras em estado de miséria, acontece milagre. E acredite, nessa história não será diferente. A Bíblia tem o prazer de destacar dizendo que Gilgal estava em fome, mas Eliseu entrou na cidade que estava perecendo. Glória a Deus. Ele entrou, irmãos. Ele não quis se portar, não quis se saber se estava prosperando, se estava tendo fome. Ele não queria saber a situação. A Bíblia simplesmente diz que ele entrou na cidade. Quando ele entra na cidade, ele dá uma ordem ao seu moço, ao seu servo, dizendo: faça uma sopa, faça um caldo, saia pelo campo e colhe alguns legumes e faça uma sopa para nós se alimentarmos. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem, esse moço, agora ele sai, e por não conhecer uma certa árvore, para que você entenda, a parra aí, em algumas versões bíblicas, ela também vem trazendo de trepadeira, é uma árvore venenosa. Os frutos dessa árvore são venenosos. E a Bíblia diz que esse moço, ele sai, e quando ele encontra uma parra, irmãos, ele pega os frutos daquela parra, por serem bonitos, por serem grandes, eles pegam aqueles frutos e levam para sua casa, e prepara a sopa com aquilo que ele não conhecia. Ele vai preparar a sopa com aquilo que ele achou fácil. Ele vai preparar coisas para comer para um homem de Deus que ele não sabia qual era e da onde tinha saído aquilo. E ele se prepara a sopa. Quando a sopa está pronta, a Bíblia diz que ela é servida a Eliseu e aos profetas que ali estavam. Quando eles comem aquela sopa ou aquele caldo, a Bíblia diz que alguém grita: tem morte nessa panela. Aleluia. Ou seja, não come, essa comida está venenosa. Meu Deus. Pare agora, porque assim não dá. Essa não. Eliseu, não toque nessa comida. Foi alguém que quis dizer isso, irmãos. E aqui eu quero entrar e começar a fazer com que você entenda a mensagem. A Bíblia diz que quando Eliseu, ele escuta isso, ele simplesmente levanta e ele dá uma ordem meio estranha. Ele diz que as pessoas peguem farinha, joguem dentro da panela. E assim é feito. É pegada a farinha e colocado na panela. Ele simplesmente acrescentou, irmãos. Ele não mudou a receita. Ele não jogou fora. Ele não colocou nada além da farinha. Você está falando de farinha porque eu sou nordestino? Não, irmãos. Porque você vai entender o que Deus tem para mim e para você essa noite. Aleluia. Quando ele
coloca a farinha, momentaneamente ele diz: pode comer agora. Quem sabe alguém se perguntava: mas Eliseu, o fruto venenoso ainda está dentro. E Eliseu falava: mas eu coloquei a farinha. Estranho de entender, irmãos. Eu coloquei a farinha, não se preocupa. Oh, glória! Vamos lá, irmão, vamos entrar na mensagem, para você poder dar glória a Deus até meia-noite. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu era servo de Elias. Elias era professor de Eliseu. No decorrer da caminhada desses dois homens, a maioria das histórias em que eles estavam envolvidos eram histórias de multiplicações, ou de azeite, ou de farinha. No capítulo de número 4 de 2 Reis, se você voltar uns versículos atrás, você vai ver que Eliseu ele entra na casa de uma mulher, irmãos. E essa mulher, ela olha e diz: o meu marido era servo do Senhor, e agora os homens querem tomar os meus filhos para que eles trabalhem de escravo. Eliseu olha para ela e diz: o que você tem em casa? Ela diz: eu só tenho um pouquinho de azeite. Só tenho um pouquinho de azeite. Pois então saia correndo no meio da rua. Pegue botija emprestada, pegue panela emprestada. O máximo que você puder, não é pouco, tem que ser muita. Porque hoje vai entrar a providência dentro da tua casa. Glória a Deus, aleluia. Pode preparar, irmão, você vai dar glória. Você fica mencionando. Eu vou entrar na mensagem. Aleluia! Oh, aleluia! Quando a mulher faz isso, irmãos, realmente acontece o milagre do azeite. E assim fica tomado. E tem de tema no capítulo de número 4. Eliseu, a sua fé aumenta o azeite da viúva. Ficou marcado na história. Mas a Bíblia diz no capítulo de número 17 de 1 Reis, que agora Elias, professor de Eliseu, o homem a cujo Eliseu aprendeu com ele, a Bíblia diz que Elias se levanta e dá uma ordem. Se levanta contra Acabe e Jezabel e profetiza dizendo: não vai chover nessa terra, segundo a minha palavra. Aleluia! No mesmo capítulo, no capítulo 17, no versículo 22, se não me foge da memória, a Bíblia diz que Elias agora encontra uma viúva que está passando fome. E eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito nisso, que Eliseu, irmãos, ainda não era o tempo de Eliseu, porque o tempo de Eliseu ainda iria chegar. Mas eu acredito que Eliseu estava acompanhando aquilo, dizendo: o que será que Elias vai aprontar? O que será que eu vou aprender com Elias hoje? Eliseu somente observava o que Elias fazia debaixo da graça de Deus. De repente a mulher olha para Elias e diz: eu não tenho nada lá em casa. A única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou preparar um bolo para me comer, para mim depois eu e meu filho poder morrer. Louvado seja Deus! Glória a Deus, aleluia. Não vai entrar. Oh, aleluia! Quando ela dá essa ordem, Elias dá uma ordem para ela dizendo: mulher, pois então faça o contrário. Vá, faça o bolo, mas traga para mim comer. Mas Elias, se eu te der, vai acabar lá em casa. Aí Elias, irmãos, Elias solta uma frase a qual o coração de Eliseu, no capítulo 4, vai acreditar e vai colocar em prática. Elias diz para aquela mulher, dizendo assim: assim diz o Senhor: não faltará farinha na panela, nem azeite na botija, até que a voz de Deus. Quando Eliseu viu aquilo, irmãos, ele acredita que ele pensou com ele: se Elias falou que não vai faltar nem farinha nem azeite, significa que enquanto Deus estiver com Israel, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Se Deus falou que não vai faltar farinha nem azeite, se eu faço você, eu levantando com você e acontecer, porque se ele falou que não vai faltar. Eu acredito, já estou aqui. Eu não comecei a pregar ainda, pastor. Essa aqui. Não comecei a pregar ainda. Oh, glória! Abençoe o Sidney, Jesus. Jesus. Glória a Nossa, é Deus. forte. Irmãos, eu estava em casa hoje à tarde, eu falei: Deus, me dá uma mensagem. Deus falou: vai, vou dar.
Eu passava a mão na Bíblia, e corrava na Bíblia, e cadê a mensagem? Cadê a mensagem? Meu Deus! Aí Deus falou assim, tá lá em cima. Foi lá em cima onde? Lá no monte, vai orar lá em cima. Aí meu Deus, uma hora dessa falou assim, dobra o joelho, suba lá pra cima e vai orar. Sim, Quando eu abri a meu Bíblia lá em cima, eu falei, meu Deus, é essa a mensagem? Ele falou, é essa. Pode dizer que o milagre dessa noite vai ser completo. Glória a Deus. Eu creio, Pai. Por quê, mocinha? Eu vou te explicar aí, eu vou começar a pregar agora, irmãos. Agora eu vou começar a desenrolar o que Deus tem para mim e para você essa noite. Quando Eliseu viu aquilo e ele acreditava no coração dele, ele trazia uma lição, pastor. No coração de Eliseu tinha aquela famosa frase: não vai faltar farinha, nem vai faltar azeite. Nem farinha, nem azeite. Se tem um pouquinho, ainda tem solução. E se não tem, Deus faz aparecer. Mas que não vai faltar, não vai. Glórias a Deus. Era esse o desejo, o sonho, a frase marcante no ministério de Elias que marcou a vida de Eliseu. Era essa. Quando Eliseu chega nessa cidade agora, ele encontra essa viúva. A viúva, capítulo 4, versículo 21 de 2 Reis. Essa viúva encontra Eliseu, e diz para ele, Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela, só um pouquinho de azeite. Então vai buscar, porque hoje o milagre do azeite vai acontecer nessa vida. Louvado seja Deus! É, Jesus amado, aleluia. Mas irmãos, quando Eliseu viu que na casa da viúva só tinha azeite, ele falou, ainda falta alguma coisa. Porque se Deus falou que ia bradar no azeite, na farinha, significa que esse aqui é o milagre do azeite. Mas está por vir o milagre da farinha. Oh, glória! O milagre da farinha ainda está por vir. Oh, Jesus, eu... Eliseu estava esperando alguma coisa acontecer. E ele tinha certeza que essa hora ia chegar, aonde ele ia ter que entrar com providência, e Deus ia também fazer o milagre da farinha. Glória a Deus, aleluia. Porque o milagre de Deus tem que ser completo. Não é só nem de azeite, nem só de farinha. Mas a providência de Deus ela é composta de farinha e azeite. De azeite e farinha. Glória a Deus, aleluia. De repente está lá Eliseu, vai comer da sopa envenenada. Vai comer daquilo que iria fazer mal para ele. E alimentar o povo de Gilgal com uma comida envenenada. Meu Deus! Quando ele soube que a comida está envenenada, eu acredito que o Espírito Santo olhou para ele e disse, Eliseu, lembra do milagre da farinha, Eliseu? Lembro, Senhor. Pois então, o azeite a gente vai beber, mas a farinha se come. Oh, glória! O azeite você usa para vender, mas a farinha é o teu sustento. Glória Como a assim, Deus. Deus? O azeite eu fiz você multiplicar, mas a farinha é para você se alimentar. Vou explicar para você, meu irmão. Pai. Está lá para o que Deus vai fazer na tua vida vai começar, vai ser completo em todas as áreas da tua vida. Deus estará com providência. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Como assim, Deus? Eliseu, Oh, aleluia! se essa comida está envenenada, Deus, aleluia. Louvado pega a farinha e joga dentro dela. Pra quê? Pega a farinha e joga dentro da panela. Por quê? Porque se ainda tem farinha na panela, tem que ter milagre. Aleluia! Por quê? Porque a Bíblia diz que o caldo tinha tudo, mas não tinha farinha. A panela estava no fogo, mas não tinha farinha na panela. Enquanto está cheio de frutos venenosos, o milagre não acontece. Mas se colocar uma gotinha na farinha, Deus opera o milagre. Ei, meu irmão, se está pensando que vai tentar fazer alguma coisa na panela da tua vida, ele será derrotado. Porque hoje Deus coloca a farinha no que o diabo tem envenenado. Deus vai te envenenar. O que o diabo colocou na tua casa, Deus vai tirar. Aí às vezes nós estamos indo para a igreja. Estamos na igreja, estamos dando glória, estamos dando aleluia. Estamos cheios do azeite, pastor. Mas lá em casa a farinha não está na panela. Dentro da igreja estamos sapateando, cheios de azeite, transbordando de azeite. Mas enquanto isso o diabo está dando prato envenenado para comer em casa. Está bacana, enquanto nós oramos e
O diabo está servindo comida envenenada. Mas essa noite, se prepare, Eliseu. Se prepare, Eliseu. Porque Deus vai te dar uma ordem. Uma farinha. Joga na panela da família. Porque eu vou tirar essa comida envenenada. Eu vou fazer. Eu vou mudar a história do Vai, ouça e vai. Oh, glória. Se o diabo está pensando que vai matar você com essa comida envenenada, ele vai ser envergonhado. Porque Deus está colocando farinha na tua panela. Deus está colocando farinha na tua panela. E se acredita, irmão, aonde tem farinha tem milagre de Deus. Aonde tem farinha tem providência de Deus. Aonde tem farinha tem cura. Aonde tem farinha tem libertação. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Pega a farinha, Eliseu, joga na panela. Aleluia. Porque aquilo que está tentando matar você, eu vou provar para ela, eu vou provar para ele, que não precisa encher a panela de farinha. Eu vou falar para ela que se já teve o milagre do azeite, simplesmente só precisa de um pouquinho de farinha. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, irmão, nós vivemos assim. Na igreja está tudo bem. Seja Deus, é assim mesmo. A nossa vida com Deus está tudo bem, pastor. A nossa vida com Deus está maravilha, cheia de azeite. Aleluia, Jesus, glória. Mas dentro do teu casamento, irmão, está faltando farinha lá dentro. Dentro do teu casamento, o diabo tem tentado e botado com veneno do jeito que ele quer. Na igreja estamos cheios de azeite. Mas dentro da nossa vida, entre você e os teus filhos, o diabo tem colocado pratos de veneno. O diabo tem tentado envenenar a tua casa. O diabo tem tentado envenenar o teu marido com vício, com drogas, com cachaça, com cigarro. O diabo tem tentado envenenar a tua mente poluída. O diabo tem tentado envenenar a tua vida, dizendo que o teu ministério não vai crescer. Dizendo que a tua voz não é bonita para louvar. Dizendo que a tua pregação ninguém vai dar crédito. Mas Deus está dizendo essa noite: estou tirando o veneno da tua panela e estou enchendo de farinha. Estou tirando isso aqui do céu e na tua terra. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Santo nome, aleluia. Glória. Tem milagre, meu irmão. Tem milagre. Tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Hoje a providência de Deus sendo na tua casa. Jesus, eu creio. O diabo vai ter que comer da comida envenenada sozinho. O diabo quer matar, mas vai morrer sozinho. O diabo quer pular, vai pular sozinho.